Claro. Como receber mais do que pedimos quando oramos? Sempre quando nós oramos, nós mencionamos a promessa de Deus, em que Deus diz que sempre nos abençoa mais do que nós pedimos. Não é verdade, amados? Ele tem uma medida de multiplicação, graças a Deus, não é? E nós realmente devemos viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, para que nós tenhamos mais de Deus. E hoje vamos ver um homem de Deus, um rei, que na sua primeira, digamos, parte da sua vida, viveu de acordo com Deus, viveu de acordo com aquilo que Deus ia dando, de acordo com aquilo que ele tinha prometido, Deus tinha prometido ao seu Pai. Vamos abrir as Escrituras, por favor, em 1 Reis 3. Quatro passos para obter mais de Deus. E vamos começar a ler as Escrituras a partir do versículo 7. Nós vamos lançar um desafio. Você que está aqui, telefone para alguém, para uma irmã que costuma vir, ou para alguém que você conheça, e por telefone fale a mensagem que hoje você ouve. Não é? Ou então lhe indiquem o nosso site na internet, www.unidadecristo.com, e lhe digam para entrar no nosso áudio, as mensagens de áudio, e ouvir a pregação de hoje. Posso dizer que estes 4 passos lhe podem dar vitória na sua maneira de viver em Cristo. Ou seja, na sua maneira de viver dia a dia. Porque se você é crente, se você se diz cristão, devemos viver, todos nós, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra, do modo que Deus diz na sua palavra, para vivermos em cada dia. E se nós ouvimos uma mensagem, 4 passos para alcançar mais de Deus, se nós sabemos que Deus sempre nos abençoa muito acima daquilo que nós possamos alcançar, então nós devemos crer, amados, como filhos de Deus, devemos crer que o nosso semelhante também saiba esses segredos, para que possa viver de acordo com Deus. Seja ou não convertido, não é? Todos já ouviram falar de Deus, mas se calhar ouviram falar de um Deus distante, um Deus que não está junto de nós. Mas você sabe que Deus está junto de si. Conhece que Deus está junto de si. Não é verdade? Seja em favor dos outros. Prefira os outros em relação a si. E aí Deus, quando nós damos, sempre Deus nos dá. Muito acima. Porque, como eu disse, Deus é um Deus de multiplicação. Se você der a água viva que Deus derrama no seu coração, em cada dia, através do Espírito Santo de Deus, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o seu coração não se secará, porque Deus derramará mais água viva sobre si. Todo aquele que dá, recebe. Salomão. Eu adorei Salomão que nós vamos falar. E vamos começar no versículo 7. Quando ele subiu ao trono era muito novo. E vejam o que é que ele diz para Deus no versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu
considerar a teu servo no lugar de Davi, meu pai, que sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. Vamos continuar a ler. 9. A teu servo, pois, dá o coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque nem poderia julgar a este teu povo, tão grande povo. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Primeiro passo, quando nós pedimos a Deus algo, é saber, crer, acreditar que temos uma necessidade. Reconhecer que precisamos de alguma coisa. Quem é que reconhece que precisa algo de Deus? Todos. Senão você não estaria aqui. Teria ficado na caminha a dormir, que era muito melhor. Não é? Ao mundo. Ao rumo. Para cá. Mas você não quer viver mais na carne. Você quer viver de acordo com Deus. Ou seja, só entendemos as coisas de Deus aquele que é o Espírito. Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que é convertido. Aquele que é convertido tem o Espírito Santo a trabalhar no seu Espírito. A testificar com o seu Espírito. Você é filho de Deus. E aí você tem necessidade de ouvir de Deus instruções para a nossa vida. Para que nós saibamos como nos conduzir. Não é verdade? Não como estando nesta terra, sendo filhos desta terra, filhos de ira, mas sendo filhos de Deus. Estando nesta terra, mas sendo um forasteiro de terra estranha. Posso ouvir a mãe, irmãos? Então, amados, estamos hoje a falar de Salomão. Ele tinha uma necessidade. Ele tinha consciência que tinha uma necessidade de Deus. Ele era um menino, como diz aqui, não é? Um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. Eu sabia, não percebia nada daquilo, não percebia nada do protocolo. Não sabia como ser rei. Então ele tinha consciência e veio diante de Deus. Diante de Deus. O seu pai tinha ensinado a vir diante de Deus. Davi. Um homem com o coração, com Deus. Coração em Deus continuamente. Um homem que adorava o Senhor. Um homem que foi permitido por Deus ter a arca, uma tenda, onde ele louvava. Onde ele estava em comunhão com Deus. Tinha passado ao seu filho, realmente, a indicação como viver com Deus. E Salomão, quando subiu ao trono, não é? É isso que estamos a falar. A primeira coisa que ele fez foi ter consciência. O primeiro passo que ele deu foi ter consciência que não percebia nada daquilo. Não sabia ser rei. Um menino, normalmente uma criança, não está dentro daquilo que o seu pai e a sua mãe fazem normalmente durante o dia, não é? O seu trabalho, por exemplo, não é? Quem está aqui que trabalha? Você não leva o seu filho para o trabalho para dizer, olha, estás a ver, olha, agora vai fazer assim, agora faça assim, e agora estás a ver, tem que fazer assim. Não. Você vai cuidar da sua criança, é natural que se cuide, não é? Fazê-la crescer, prepará-la. E o crente, não é? Que era Davi, era um crente, como devia ser, ensinou a Salomão como é que ele se deveria comportar com Deus. Ou seja, na sua vida diária, não é? Salomão veio diante de Deus e disse: Senhor, eu não entendo nada disto, mas tu podes me dar.
as instruções para que eu seja um bom rei diante do povo. Não é o que eu digo. A Deus serve, pois, dar um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? Então, a primeira condição, amados, primeiro passo para alcançar mais de Deus, ter consciência e falar-se dessa situação diante de Deus, essa necessidade que nós temos para viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos na nossa vida, mesmo aqui nesta terra. Não faça como muitas vezes nós vamos fazer. E eu, de propósito, falei, não é no mundo. Eu já vi viver assim dentro da igreja. Não faça como algumas pessoas fazem, que acham que conseguem viver na força do seu braço, na sua grande inteligência, no seu curso XPTO que você tirou, ou eu. Eu cheguei a uma conclusão, aos 37 anos, que sabia muitas coisas, mas que aquilo que sabia não conseguia viver bem. E tive necessidade de aprender, reaprender com Deus a maneira dele fazer viver. Porque na realidade, todos nós temos necessidade de perceber como é que Deus quer que nós vivamos. Quando você compra um aparelho, seja qual for, compra o aparelho e recebe um livrinho. Tem lá o manual de instruções. Certo? Como você é português como eu, normalmente esse livrinho serve para ficar dentro da caixa. Você pega o meu aparelho e carrega nos dois todos, e tem que funcionar. Senão não tem graça, de outra maneira. Se não funcionar bem, você pega o meu aparelho, chega lá onde comprou e diz: isto está estragado. E fica muito chateado consigo próprio. Quando o técnico pega o aparelho, mete para em cima da banca, mexe os dois para mexer, e aquilo começa a velocidade. E você aí tem duas opções. Ou reconhece que você não percebe nada daquilo, né? Ou diz: isto é que é possível. Isto é como os carros. Quando vai ao mecânico começa a funcionar bem. E pronto, tenta-se justificar e vai-se embora. Não faça isso, meu Deus. Ouça, Deus amado. Você foi feito por Deus. E eu. Foi Deus que deu ser. Foi Deus que teve a graça de lhe dar um novo ser, restaurado. Deu Jesus por si. E fez mais ainda. O restaurou assim, ou seja, o fez de novo. O regenerou. Fez de si um ser diferente. E colou o antigo. Fazendo de si uma nova criação. E essa nova criação que tem que aprender a viver de acordo com Deus. Por isso é que no início desta pregação eu pedi ao Espírito Santo de Deus que lhe revelasse as verdades, os mistérios de Deus, para que todos nós possamos viver segundo Ele deseja e não segundo aquilo que a força do braço do homem consegue, ou seja, a nossa capacidade.
consciência que nós somos limitados. Que Deus é imenso. Não tem tamanho nada. E se você precisa de Deus, e precisa de conhecer Deus, e precisa de entender o que Deus tem para si e para mim, nós temos que ir a Deus e pedir sabedoria. Deus diz na sua palavra: se não tens sabedoria, é mim. E posso lhe dizer que Deus nos dá tudo gratuitamente. Nos deu salvação gratuita. Nos dá sabedoria gratuita. Gratuita, não é? Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos estar em Deus, descansar em Deus. O que nos impede muitas vezes de receber mais de Deus é nós pensarmos que já somos muito grandes. Vejam como uma criança pediu a Deus. O que é que ele pediu? Dá o coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente descer entre o bem e o mal. Criança vive com coisas pequenas. Não precisa de coisas grandes. Vamos ter consciência que todos nós devemos ser crianças em Cristo. E que devemos aprender com Ele. Como é que Ele viveu? Ouvindo Deus. Fazendo o que Deus queria. Mas Jesus é diferente. Ele teve uma velhice estupenda, sempre a passear, com a mãe do pai. Não, eu só vinha a Jerusalém uma vez por ano. Eu falei criança. Mas o pai ensinava as escrituras. Porque aos 12 anos ele pregou na sinagoga. Não, porque ele é Deus. Não, era 100% homem. Ele ajudava José. Jesus foi parceiro, como José. Mas aos 12 anos, pregou na sinagoga. Aos doutores de lei. E para ver de tal maneira, eu sou um bocadinho parecido com ele, sem Deus. Porque na realidade nem foi ter com os pais. Os pais foram assim para ele ficou. E de certo, mais que aqueles que o ouviam entendiam perfeitamente o que ele falava. Porque eram as palavras do Pai. Não eram as dele. Temos que aprender com Deus. Devemos aprender com Deus. O poder de Deus é dado àqueles que admitem o suprimento de uma necessidade. Temos que reconhecer que temos necessidade de Deus. Temos necessidade de viver de acordo com aquilo que Ele diz que devemos viver. Vamos a ver Juízes 16. Deixa ficar marcado 1 Reis 3, vamos lá voltar. Juízes 16. Versículo 20.
Sansão. É de Sansão que eu quero aqui falar um bocadinho. Só um bocadinho. Para mostrar que Sansão acreditava que era a força dele que o fazia viver acima de qualquer necessidade. Mas um dia Deus disse: espera aí, eu vou-te mostrar que sem mim tu não consegues. Versículo 20. E disse ela: os filisteus veio sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sonho e disse: sairei aí desta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Só com Deus, amados, e nele nós podemos viver acima de qualquer situação. Não é isento, é acima. Porque nós vemos, ainda há bem pouco tempo, em Eclesiastes, que as tentações vêm ao justo e ao ímpio. A mesma situação. A única diferença, nós com Cristo, é que as tribulações vêm, mas Deus é connosco na tribulação. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, havia um quarto homem que era semelhante ao filho dos deuses. Deus nunca se isenta de nós. Deus nunca nos abandona. Ninguém nos poderá arrancar das mãos de Deus. Deus é connosco no bom e no mau. Não se ausenta de nós. É verdade? Ele foi de tal maneira vexado. Vocês continuarem a ler, veem no versículo 25. O foram buscar depois de ele estar cego e o fizeram como um palhaço. Só que Sansão, nesse momento, deu um clique e reconheceu que só com Deus ele conseguia aquela força desmesurada. E pediu ao moço: olha, leva-me, conduz-me, por favor, àqueles pilares. Vamos ver o que é que ele disse a Deus. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E sabemos que todos nós o que aconteceu, se continuarmos a ler. Portanto, não sabe, pode continuar a ler e ver que naquele dia o Senhor voltou a dar força. E ele só naquele dia, ele morreu, é verdade, mas levou consigo mais filisteus do que sempre tinha morto. Deus voltou a ele e lhe deu pela sua graça o retorno do seu poder. Tá? No versículo 30 diz isso. E disse Sansão: morreu com os filisteus, inclinou-se com força e caça caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Amados, só com Deus, em Deus e por Deus nós podemos viver. A capacidade de orar com sucesso, você pode orar, mas pode não ter sucesso nas suas orações.
Mas há uma maneira de ter sucesso nas suas orações. É quando nós nos dispomos a confessar as nossas faltas aos outros. O que é que isso quer dizer? Quando nós nos dispomos, se for necessário, ir diante de alguém que ofendemos e pedir perdão. Muito se fala sobre este versículo. E mostra que muitas vezes falou que este versículo é irmos ter com alguém, e há denominações que até usam este versículo para as confissões. Mas este versículo pura e simplesmente quer dizer que nós não podemos receber nada do Senhor se nós tivermos algo contra alguém. Pela nossa culpa ou por culpa da outra. Quantas vezes vocês já me viram, já ouviram comigo, que se tem alguma coisa contra alguém, vá e se aproxime. Ontem mesmo tive a graça de receber de Deus uma bênção tão grande, mas havia uma situação que era preciso resolver e alguém precisava de resolver com outra pessoa. E ontem mesmo recebi um telefonema e essa pessoa se reconciliou. Eu disse obrigado, Senhor. Quando tu fazes as coisas, são tão bem feitas. Compartilhei com a minha esposa e o comentário dela foi exatamente igual. Quando Deus faz, as coisas são muito bem feitas. Só que tem um tempo. Não é? A Eclesiastes 3 diz que há um dia para todas as coisas. Há tempo para tudo. Só que nós, como humanos, somos muito abraçados. Queremos tudo para ontem. Se for 15 dias atrás, melhor ainda. Mas Deus não é assim. Nós, como filhos dele, temos que nos começar a habituar. Eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas. Eu ontem dava esse exemplo a essa irmã do telefone. Dava esse exemplo. Tenho visto Deus fazer coisas tremendas comigo e convosco. Mas sempre Deus tem o seu tempo, o seu dia. Eu já ouvi muitas vezes dizer que Deus tem um dia para a nossa salvação. Mas Deus tem o seu dia para tudo, na minha e na sua vida. Não é só para a salvação. Então, quando você orar a Deus, este conselho que eu dei a cada irmã, este conselho que eu dou para vocês hoje, no fim, digam assim a Deus: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Aquela irmã estava a dizer para eu orar por uma situação, mas estava a dizer a Deus: Senhor, tu vais fazer assim. E sabes porquê? Porque isto tem que dar isto. E eu disse: amada, eu não vou orar por isso. Ou seja, eu não vou orar dessa maneira. Peço desculpa, mas eu não vou orar. Agora, eu vou orar pela situação. E vou orar assim, que a vontade de Deus seja feita. Agora, se a irmã quiser explicar a Deus como é que ela há de fazer, amada, está à vontade. É da parte de Deus que eu estou a dizer. Se quiser explicar a ele o que ele tem que fazer, esteja à vontade. Agora, eu vou orar por esse assunto. Agora, vou orar que a vontade de Deus seja feita. Pastor, mas é o melhor para o ministério. Pois, amada, mas não é o melhor para Deus.
Porque Deus é que sabe o que é melhor. Para mim, ou para si, ou para seja para quem for. Senhor, que se faça a tua vontade. Você não perca tempo, amado. Não perca tempo com as suas conjecturas. Deus muitas vezes nos faz desligar, não é? Diz assim, espera aí, mas para quem é tanta conversa? Quem é o Senhor? És tu ou sou eu? Eu vou fazer, mas vou fazer a minha maneira. Quem é que já orou assim? Senhor, obrigado, Senhor, por não teres ouvido as minhas orações. Quem é que já orou assim? Um assunto qualquer tenha acontecido na sua vida? Eu já orei. Também. Obrigado, Senhor, por não teres ouvido as minhas orações sobre isso. Fizeste a tua vontade e não a minha, que era péssima. Já percebi? Ponha no fim da sua oração. Senhor, que se faça a tua vontade sobre este assunto e não a minha. E você vai ver coisas tremendas de Deus. E depois perca tempo. Perca tempo, amado. Quando isso acontecer, quando essa situação for resolvida, perca tempo a ver como é que Deus processou a situação. Deus nunca faz as coisas do mesmo modo. Quem é que já percebeu? Um dia, Jesus pôs um bocado louco, pôs um bocado músculo e curou o cego. Outro dia, depois voltou a lavar os olhos. Não ficar logo músculo, nem o outro. Outro dia, Jesus orou pelo cego e ele viu. Outro dia só cuspiu. Deus não age da mesma maneira, na mesma situação. Engraçado, quantos servos de Deus? Quantos? Resulta, uma vez, na próxima vez vão fazer a mesma coisa. Não resultará. Vocês estão a olhar para mim. Já fiz isso. Eu já fui menininho. Não era menino. Hoje sou menino. Eu já fui menininho. Não era isso que Deus queria. Não era daquela maneira. Ele queria agir de outra maneira. Vamos deixar Deus fazer. Vamos pôr totalmente na dependência dele. Está tudo mais. É tão bom pôr-nos na dependência de Deus. Quando nós temos uma situação para resolver, entregamos ao Senhor e deixamos-lo lá. Dizemos, Senhor, a partir de hoje, eu não vou fazer nada. Vou esperar. Então, quando você ora, primeira situação, dentro da oração, para você orar e resultar, ter uma oração, na realidade, com resultados, primeira situação, veja se tem alguma coisa contra alguém. Eu já vejo no meu coração, aqui, hoje, pessoas tem situações que não têm resultado das suas orações porque você tem raizinhas no seu coração contra alguém.
Mas hoje, você vai sair daqui limpo. Não tenha nada contra alguém. Mas o pastor não está a perceber. Eu estou. Eu quero fazer constar que eu vivo no mesmo país que você. Eu quero constar que eu conheço pessoas como você conhece. Pastor, mas ele não é crente. Ela não é crente, pastor. Como é que eu vou lhe pedir perdão? Com a boca. Depois de libertar a pessoa do seu coração, você tem que pedir perdão à pessoa com a boca. Como é que você vai pedir perdão? Com a boca. Desamar-se, amado. E só depois. Só depois. Venha diante de Deus e faça a sua oração. A sua petição. Em tudo devemos fazer conhecer diante de Deus as nossas petições. Mas antes, temos que nos reconciliar. Deus está a falar do meu coração. Há pessoas aqui com finanças amarradas porque têm situações de libertação. Pessoas que estão amarradas assim, por favor. Pastor, mas eu não preciso de nada da pessoa, está tudo bem. Você tem bola, camada. Livre-se disso. Se alguém que venha para si de lado, essa pessoa tem problemas consigo. Essa é o problema. Mas o pastor não está a perceber. Ela que fez. É crente dela? Pastor, é crente. É possível, é crente. Mas fala. Esse é o problema. Você quer a plenitude do Espírito Santo de Deus? Quer? Quer que o Espírito Santo viva em si? Pleno? Cuidado-se dessas pequeninas coisinhas que estão a impedir a sua vontade. Eu não quero saber quem é que tem essas situações. Por isso Deus não me revelou essas pessoas. Mas vou que há hoje aqui pessoas que precisam urgente se libertar dessas situações. Amém? Temos que ir a Jesus. E para ir a Deus, para ter a plenitude do Espírito Santo, o nosso vaso tem que estar livre. Temos que ser um vaso de honra. Não seremos vasos de honra se tivermos algo que nos impeça. É ou não? Isto é verdade? Se o vaso estiver sujo, o que é que acontece? A água que está fora da armada dentro suja-se. Não pode ser. Temos que ter água viva. Temos que ter o Espírito Santo na plenitude. Arrependamos, peçamos perdão e vamos em frente. Pastor, mas eu sou crente há tantos anos e ainda tenho destas coisas. Deve ser algum demónio do meu tetravô. Não, pá, eu vou ser próprio. Eu vou ser próprio. Você próprio tem sentimento no seu coração. Por um ato qualquer. Às vezes até um ato que na realidade nem existiu, você pensou nele. Uma palavra mal proferida, um ato mal feito, uma circunstância
que levou àquela situação, pode ocasionar um ressentimento. Liberte-se disso. Deite isso fora. Você não precisa disso na sua vida. Você precisa de Deus. E Deus só habita em vasos limpos. Amém? O grande passo de decisão na vida de Salomão foi ele ter consciência que precisava de Deus. Que tinha uma necessidade. Que só Deus a podia suprir. Agora, voltemos para 1 Reis 3. Segundo passo. Devemos orar pela situação certa, pelo assunto certo, da maneira certa. Há orações que o Senhor tem prazer em responder. Há outras que não. Primeiro João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É orar. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos que orar da maneira certa. A maneira certa, para mim e para si, como filho de Deus, é segundo a sua palavra. Eu não posso orar aqui e encostar Deus à parede. Não, mas também não está a perceber, eu já fiz jejum e tudo. Não encosto Deus à parede. Eu sou como ele, eu não gosto muito de ser encostado à parede. Fico bravo. Deus, graças a Deus, é amor, não fica bravo. Mas não encosta. Não encosta. Esta é a confiança que temos nele. 1 João 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração que Deus promete responder sempre é de acordo com a sua vontade. Deus vela sobre a sua palavra, a palavra dele, para a cumprir. Deus andava com os seus discípulos confirmando a sua palavra que eles preferiam. Deus não cumpre os nossos desejos, Ele cumpre os desejos que põe no nosso coração, segundo a sua vontade. Não está a perceber. Deus cumpre os desejos do nosso coração. Se eu fizer uma tinta no lugar, uma casa no lugar, o Senhor vai dar. Porque o Senhor diz que eu sou próspero. Se você acha, fala isso. Graças a Deus, Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente falar aquilo que quisermos. Mas posso dizer uma coisa: Deus não responde a orações tolas, nem a perguntas tolas. Deus cumpre a sua palavra. Esta confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus põe no nosso coração aquilo que nós desejamos, daquilo que nós precisamos. E a hora, amados, é a hora de nós crentes vivermos de acordo com aquilo que Deus quer. Todos nós, muitas vezes, queremos viver acima daquilo que Deus quer que nós vivamos. Quem é que já teve consciência disso? Só um? Olha, eu já passei. Para que nós possamos viver bem, para que a nossa família possa viver bem, não temos necessidade de viver acima. Podemos viver ali.
Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar para a verdadeira palavra, para o verdadeiro Evangelho. Deixemos de engalanar o Evangelho, de ornamentar o Evangelho. O Evangelho não precisa ser ornamentado, nem engalanado. O que o Evangelho diz é que nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, Deus promete que nós viveremos como forasteiros numa terra estranha. Pastor, mas se alguma de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E não censura. Não censura. Deus não vem até ser, tens alguns 50 anos de crente, ainda falas assim, oras assim. Deus não censura. Deus é um paizão. Nós não censuramos os nossos filhos quando eles vêm dentro de nós, falharam. Repõe as coisas. Não é? A maior compreensão é que pode ter um pai ou um filho que falha. É ou não é? Normalmente. Falhou? Ok, pronto. Vamos embora. O que é que fez o pai ao filho próprio? Percebeu, perdoou, fez com essas coisas. Fez uma festa até na recepção dele. O outro, não é? Que sempre tinha vivido com todas as mordomias, que tinha todas as coisas à sua mercê, ficou todo revoltado. Porque o pai mandou ir buscar cabrito, bezerro cevado, né? E fez uma grande festa para aquele que tinha voltado. Eu esqueci-se que o irmão teve falta de raízes, teve falta de entendimento. E era junto do seu pai, trabalhar naquilo que era dele, para que pudesse prosperar. Ele até tinha asas, tinha ideias, mas faltavam-lhe raízes. Enquanto o outro tinha raízes, mas faltavam-lhe as asas, para que pudesse perceber que aquele moço era seu irmão. Pudesse limpar o seu coração, porque aquele moço tinha gasto a sua herança. É verdade? Mas aquele homem continuava a ser seu pai. E enquanto estava revoltado, continuava a ser seu irmão. O que é que Deus fez? Há muitos de nós já nos deu tudo. E nós estragamos. Mas quando voltámos para Ele, destruídos, não é? Graças a Deus, eu acredito que nenhum de nós voltou para Ele a comer bolota dos porcos. Mas muitos de nós estamos completamente destruídos. Mas quando chegarmos, antes do tempo real, e nos receber na sua casa. Posso ouvir, amém? Eu não salvo a gente. Foi muito bom para todos nós. Todos nós. Voltamos para 1 Reis 3, versículo 11. Não era Deus, me dei isto, Senhor, me dei aquilo. Ó Senhor, a tua palavra diz, eu recebo.
Fala para Deus como vou falar do nosso Pai. Com calma, objetivamente. Versículo 11. E disse Deus: quando pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Ele não pediu conhecimento, ele pediu entendimento para discernir o que é justo. Eis que fiz, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Juntamente lhe deu riquezas. Nós sabemos que Salomão foi um rei em que no seu reinado houve muita riqueza. Não é verdade? Mas também houve muito entendimento. Entendimento. E esse entendimento é a sabedoria que eu e você podemos pedir a Deus. E o terceiro passo é mesmo esse. Devemos usar o que Deus nos dá. Queremos viver com mais de Deus? Então, vivamos de acordo com aquilo que Ele já nos deu. Versículo 16 a 27, eu não vou ler tudo, vou ler só algumas coisas. Deus nos deu sabedoria, amados. Não é verdade? Em qualquer situação, nós podemos pedir a Deus sabedoria para julgar alguma coisa. Quando duas mulheres tiveram uma criança, cada uma a sua, claro, e uma delas morreu. E as duas foram a Salomão, com uma criança só, a outra tinha morrido. E Salomão não sabia quem era a mãe. Mas entre essas duas mulheres só havia uma criança e as duas diziam que era delas. Requeriam a maternidade daquela criança. E Salomão sabiamente disse: ok, tudo bem. Está. Salomão, desculpa, 1 Reis 16. A partir daí, esta chave. Muito simplesmente, Salomão disse: ok, tudo bem. Pegam lá a criança. Olha, tu, arranja-me uma chave. Ele pegou na criança e ia cortar ao meio. Nós cortamos a criança ao meio. Vocês, as duas, dizem que a criança é vossa. Não ficam como está cada uma. De imediato. A verdadeira mãe disse: não, dá a ela, a criança. Esta é a sabedoria de Deus. Esta é a sabedoria de Deus. Que Deus tinha dado a Salomão. Esta é a sabedoria que você e eu podemos ter quando nós solicitarmos em qualquer situação a sua sabedoria. Ela dá gratuita, mas a dá para julgarmos com justiça e equidade. É assim que Deus julga, com justiça e equidade. Ele não tem preferência de pessoas. Ele julga com igualdade. Qualquer situação. É assim que eu e você precisamos fazer. Amém? Recebemos os dons espirituais, é verdade? Quando recebemos Jesus, não é? Recebemos parte do Espírito Santo e depois, todos nós, querem ver, já fomos batizados no Espírito Santo. Só que essa mostra o Espírito Santo em nós não é para olharem para nós e dizer: esta pessoa é cheia de poder. Santidade.
Não é, amados? É para ser gostado dos nossos atos, das nossas palavras, não por religiosidade, mas por ação e no poder de Deus. Nós temos que usar o que Deus nos deu, mas usar sabiamente debaixo da sabedoria que vem do alto. Não mostrando esse poder, mas cumprindo o poder de Deus em nós. Orando, decretando, falando a palavra de Deus, para que o Espírito convença os corações no arrependimento do juízo. Alguns de vocês estão os vossos olhares estão tão estufados. Este é o Evangelho de Deus. Este é o Evangelho que eu quero continuar a pregar. Porque é que ele dá fruto na minha vida e na vossa vida. Eu não olho para o que vejo. Recebemos dons espirituais, passamos-los, vivamos-los. É diferente de fazer e viver do que falamos. É mais importante um ato do que mil palavras. É mais fácil cativar uma pessoa pelo nosso testemunho do que pelas muitas palavras que nós temos. Entenda com Deus, amados. Em cada situação, peça a Deus sabedoria para jogar aquela situação. E Deus vai dar. E Ele dá literalmente. Só precisamos pedir. Se Ele diz piedade, é a segunda vontade dele. E esta é a confiança que nós temos nele. Se nós orarmos sobre a sua vontade, Ele nos ouve. E se nos ouve, já alcançamos diante dele. Tudo aquilo que pedimos. Basta crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo. Mas quando diz tudo é possível ao que crer, é tudo, amados. É nós discernirmos em Deus o que devemos fazer para uma situação. Não é só a área financeira. Não é só a área da abundância que está daquilo. Tudo. Tudo. Quando se chega a Deus, Ele volta. Espírito comum. Se nós honrarmos o Senhor, honrando com obedecer à sua vontade. Qual é a sua vontade? Está aqui. A vontade de Deus. Amém, meu Deus? Salomão usou a sua sabedoria dada por Deus para todo o reino. Só houve uma área na vida dele que ele não conseguiu usar a sabedoria de Deus. Houve? Foi a vida pessoal. Foi a vida pessoal. Devemos continuar, quando passa, devemos continuar dependendo de Deus pelo que Ele nos dá. Deus não deu a Salomão a vontade de ter 700 princesas e 300 concubinas. Não deu. Não deu. Vamos caminhar para a 1 Reis 11. Deus mandou que alguns povos
Deus não se podia envolver. 1 Reis 11, versículos 1 a 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele casou-se com a filha do faraó, mas amou muitas. Moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e eteias. 1 Reis 11, 1. 2. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegaram a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E o que aconteceu? Aconteceu o que Deus tinha predito. Ele se deixou envolver pelos deuses delas. E tinha 700 princesas, mulheres princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da rainha Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A partir do versículo 9. Deus ficou impávido e sereno perante esta situação? Não. Deus nunca fica impávido e sereno na vida de um filho de Deus quando ele se desvia dos seus caminhos. Deus perdoa o nosso pecado, mas não nos isenta das consequências. Quando nós vimos diante dele, pedimos perdão. Amém? Isto é dizer, é a palavra. Aconteceu a muitos homens de Deus e acontece a mim e a si, como homens de Deus. Isso é justiça. Se não estivermos atentos, se não tivermos tempo, pronto, é isso que quer dizer. Nós até podemos vir diante de Deus, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, tu és fiel e justo para perdoar. Quando eu venho diante de ti e falo e confesso o meu pecado, ok, e Deus diz assim, está bem, mas pronto, mas tu vais pagar as consequências. Partindo do versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceram. E acerca deste assunto ele tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que ouviste e disse que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Ou seja, não retirou de Salomão, não retirou do filho. Amém? Maldade dos pais dos filhos. Aqui há a terceira e quarta. Quero terminar. Quero perguntar para si que ouviu esta pregação hoje. Salomão cometeu 2 grandes erros. Salomão cometeu 2 grandes erros na sua vida. Primeiro, ele não usou a sabedoria de Deus na sua própria vida pessoal. Ele usou para o povo. Foi um bom rei. Mas não usou para si próprio. Segundo,
Ele deixou de depender de Deus. Não é o que nós sabemos? Versículo 11, 1 Reis 11, 4. Porque se o céu que não tem tradição não são as mulheres que procedem do coração para seguir outros deuses, e o seu coração não é perfeito para com o Senhor seu Deus. Dois grandes erros na vida de Salomão. Primeiro, na sua vida pessoal, ele não seguiu a sabedoria que Deus lhe deu. Para ele, na sua vida pessoal. E a breve trecho da sua vida, ele deixou de depender de Deus. Eu pergunto, se hoje você pudesse voltar ao dia de conhecer Deus, e se apaixonou por Ele, se pudesse hoje voltar para aquela fé de criança, que tudo crê, tudo acredita. A gente diz uma criança faz assim, não é? Se você pudesse voltar a andar na total dependência de Deus, isento dos seus conceitos de vida, se pudéssemos continuar no primeiro amor, aquele sentimento que nós tivemos no primeiro dia que recebemos Jesus, uma fé simples, intuitiva, fé de criança, não entravam as nossas conjecturas. O que é que nós achamos? Se nós pudéssemos ter aquela alegria que quando fomos convidados a primeira vez para servir a Deus, alguém que está aqui tem ideia dessa alegria? Eu lá dizer, eu jubilei. Eu fiquei tão feliz. No dia que o pastor chegou ao pé de mim e disse: queres ser assistente? Eu dei 2 saltos. Eu quero. Tinha que estar uma hora mais cedo. Não é? Uma hora mais cedo da reunião, começar. Como não estava contente de serviço ao Lula, comecei a servir em 2 reuniões. Eu queria uma coisa a querer. Então, a primeira coisa, no dia que eu entrei, era uma coisa a querer Deus. Que eu agir. Ao fim de 15 dias, porque eu queria, eu desejava servir a Deus. Vinha com a minha família, chuva. Lembro-me também, o Paulo pequenino, os pezinhos dele dentro dos sapatos, choque. Desde a cruz da pedra até à combeira. Mas eu queria servir a Deus. Deus deu muitas graças a Deus. A Deus me deu descoberto. A mim e à minha família toda. Eu posso dizer como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós sabemos só que sabemos muito bem do Estado, sabemos muito bem. Neste dia, irmãos, Deus quer dar oportunidade para você dizer a Deus: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ter consciência que eu preciso de ti, Senhor. Eu quero usar aquilo que tu me dás. Eu desejo estar em ti, contigo e
4 pontos, 4 passos para alcançar mais a Deus. Admitir a necessidade. E hoje, se você tem algo para obter de Deus, precisa de Deus, você tem consciência, precisa de Deus, ao vir aqui à frente, traga essa situação e entregue a Deus. E Deus vai resolver. Vamos ouvir amém? Quando orar, olhe da maneira certa. Promessa de Deus. E não fuja dali. Não ponha as suas conjecturas, o seu entendimento. Ponha a sabedoria de Deus na sua nação. Amém? Ele só vela quando a sua palavra para cumprir. Ele não vela sobre as nossas ideias, os nossos pensamentos. Ele faz os nossos pensamentos, mas são os pensamentos que Ele pôs em nós. Ele cumpre. Amém, meu Deus? Terceiro, os erros, o que Ele nos deu. O que é que Ele nos deu? As suas promessas. As suas promessas. Foi o que Ele nos deu. É verdade? Quarto, devemos continuar a depender de Deus. Quem é que deve continuar a depender de Deus? Quem é que acha que consegue sem depender de Deus? Há um passo difícil. Há algo difícil a fazer. Mas eu aconselho a si, que tem esse problema, aconselho a fazer. Perdoe. Seja quem for. Se você sabe que alguém tem algo contra si, peça perdão. Eu sei que há pessoas aqui amarradas na sua vida particular por situações que você precisa resolver. Deus falou bem forte no meu coração. Não me disse quem é. Deus é muito bom, mas nunca nos destaca. Ele nos ama. E amar é tapar, é justificar. Ele quer justificar. Ele quer justificar. Mas você precisa se arrepender e precisa pedir perdão à pessoa que sabe que tem algo para si. Amém, irmãos? Eu vou dar a oportunidade a todos nós. Se querem realmente esse primeiro amor, viver na total dependência de Deus, até Deus está disponível, amados, para vos dar a liberalidade, vos dar a vontade, vos dar a unção de Deus para vos convencer àquela pessoa que está renitente em pedir perdão a alguém, porque essa pessoa ofendeu seriamente. Eu quero dizer, faça isso. Você vai ter a mudança que Deus vai ter na sua vida. Eu acredito que Deus está aqui e acredito que Deus lhe pode dar a bênção, porque é uma bênção tão grande. Digamos de acordo com Deus, na dependência de Deus. Porque o que Deus nos deu são as suas promessas. Viver muito acima de qualquer dificuldade. Viver nelas, mas viver acima delas. Hoje é dia. Você pode vir colher isso neste altar, no altar do Senhor. Em nome de Jesus.